Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo falarei sobre Bolsonaro, que depois da Polícia Federal. Só que é o seguinte, né? A pessoa pode às vezes ver a notícia e falar: já disse ali o que a gente já sabia que ia dizer, só que tem um detalhe, né? Ali da forma como ele colocou, ou ele ou o Marcos Duval estão mentindo para a Polícia Federal, porque teve diferença nos depoimentos. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar e ver quem vai se complicar, né, diante da mentira de um ou de outro, porque não dá, né, para a verdade ter sido dita pelos dois, já que tem ali contradição naquilo que foi dito. Quero falar sobre isso, falarei também aqui do Barroso, ministro do STF, que disse, na minha opinião, algo absurdo no evento lá da Uni. E o Nicolas Ferreira, né, e vários outros bolsonaristas já estão aí dizendo que entrarão com pedido de impeachment contra o ministro do STF. Será que vai mesmo acontecer isso? Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, faz parte. Manda aqui também o seu comentário, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, então, Bolsonaro em depoimento à Polícia Federal, onde ele ficou lá por volta de 2h30, confirmou ter se reunido com o senador Marcos Duval e com o ex-deputado federal Daniel Silveira no dia 8 de dezembro do ano passado, mas, vejam bem, negou ter aventado planos de gravar o ministro Moraes ou de ter tratado qualquer iniciativa fora das 4 linhas da Constituição. Ele prestou depoimento ali em investigação da Polícia Federal sobre declarações de Marcos Duval em entrevistas e lives acerca de uma trama contra Moraes. Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais Bolsonaro com essa coisa de tudo que eu fiz foi dentro das 4 linhas da Constituição. É muita cara de pau do cidadão ainda ter coragem de falar isso. Aqui vai destacar a matéria que o processo no qual Bolsonaro foi intimado a prestar esclarecimentos à PF apura suposto plano para gravar clandestinamente Moraes em tentativa de reverter a derrota do ex-presidente nas últimas eleições. Na condição de testemunha, Bolsonaro respondeu a todas as perguntas sobre as declarações de Marcos Duval. Logo após ali, ele falou à imprensa e confirmou o que disse à PF. Ele revelou que, vamos ver aqui, dia 9 ou 10 de dezembro disse: logo após aquela reunião comigo e Marcos Duval, eu respondi para ele, coisa de maluco, porque, segundo outras matérias que revelaram, o Duval tinha mandado ali print de conversa no Zap para Bolsonaro. Essa resposta aqui para o Duval foi nesse sentido. Disse mais: eu não tinha vínculo com o senhor Marcos Duval, nada foi tratado, não tinha nenhum plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes. Então alguém está mentindo. O Marcos Duval, nessas declarações dele em entrevistas, lives, ou o Bolsonaro, porque na reunião não tinha um monte de gente, aí tinha um conversando com o outro, quando daqui a pouco o outro falou algo lá que você não prestou atenção. Você tinha 3 pessoas, o Marcos Duval, o Bolsonaro e o Daniel Silveira, e alguém está mentindo para a Polícia Federal, simples assim. O ex-presidente também destacou que Duval quis demonstrar algum grau de amizade com Moraes. Tudo começou por aí, disse. Houve o contato de Daniel Silveira que Duval queria falar comigo assunto importante. O Daniel Silveira queria que o Marcos Duval falasse alguma coisa, mas ele não falou nada. Não sei qual foi o contato do Daniel com o Duval. O que eu tinha de conhecimento é que eles não tinham relacionamento. Aí o Bolsonaro confirmou que a reunião com Silveira e Duval foi no Palácio da Alvorada e disse que o ministro Moraes jamais foi citado. Ora, hein? Quem diria, o Bolsonaro que já disse poucas e boas sobre o Moraes. Vamos lembrar que, inclusive, depois do 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro xingou o ministro, enfim, teve ali, segundo muitos, um risco à democracia e tudo mais, o Michel Temer teve que fazer uma cartinha, meio que pedindo desculpas para o Moraes para segurar a barra de Bolsonaro, que na ocasião teve, digamos assim, uma chance muito grande de ter um pedido de impeachment iniciado por ele na Câmara dos Deputados. Agora aqui a gente vê que ele tá murchinho, tá piano fino. O ex-presidente deu a entender que as questões relacionadas com Duval não devem ser levadas a sério e disse: não vou falar se ele inventou, foi levado à alvorada pelo Daniel Silveira porque disse que queria conversar comigo. Bom, sobre não levar o Duval a sério, nisso tem que concordar com o Bolsonaro, o que me causa até um certo mal-estar. Tem que concordar com o Jair, mas sim, esse cidadão que o Marcos Duval é o fundo do poço. Eu tenho dito aqui, não é de hoje. Fala uma coisa, desdiz, aí fala diferente, enfim, achando que todos somos palhaços, idiotas.
né? Enfim, fica dando declarações totalmente aí diferentes, o que atrapalha inclusive a investigação. Por isso ele teve também, né? Também por isso foi alvo de busca e apreensão na casa dele. O pessoal agora está acessando as conversas para ver, né, o que de fato é verdade, o que de fato é ficção, porque o que o cidadão fala aqui você não pode acreditar muito, tem que investigar. Aqui vai destacar a matéria ainda que inicialmente Duval disse nas redes sociais que houve uma tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto a ele. O Marcos Duval disse, tá aí, são da boca dele. Depois o senador mudou a versão e declarou que o ex-presidente teria ficado calado durante toda a reunião que os dois tiveram. O que também seria problema, um presidente ouvir um plano de um golpe e ficar calado e não fazer nada. Prevaricação. Isso aqui por si só já incriminaria Bolsonaro. Aí nessa versão, o parlamentar responsabilizou o ex-deputado Daniel Silveira pelo plano e garantiu que denunciou tudo ao ministro Moraes. Aqui o coitado, entre aspas, porque de coitado não tem nada, o Daniel Silveira tá preso, então é mais fácil você jogar para ele e acabar de ferrar o cidadão do que assumir qualquer responsabilidade. Então é inacreditável, assim, a falta de coragem dessas pessoas, né, que nas reuniões ali entre eles parecem ser, assim, muito corajosos, né, leões. Aí, de repente, quando vai prestando depoimento aqui, viram gatinhos, não assumem nada, não tem coragem de assumir aquilo que queriam fazer, que planejaram fazer, enfim, que não fizeram porque sabiam que não tinham condições, não teriam apoio nem aqui dentro, né, da maioria dos setores e muito menos internacional. Bom, já que estamos falando aqui de algumas questões vinculadas ao STF, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi discursar no evento da UNE, União Nacional dos Estudantes, e reagiu às vaias que recebeu de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem, né, na quarta, dia 12 de julho. E aí, assim, na minha opinião, não reagiu da forma como se espera um ministro do STF, da Suprema Corte, né, em situações como essa, porque ser vaiado, ser xingado, olha, né, faz parte do processo, ninguém é obrigado a concordar. Eu acho que em alguns casos é até uma falta de respeito a quem está discursando, mas não é porque as pessoas vaiam você num evento que você deve reagir da forma como o ministro reagiu, sendo ele quem é. E não é uma pessoa qualquer, não é um cidadão comum. Disse ele, já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo, não me preocupo. Bom, tá aí beleza, que não se preocupasse, deixasse pra lá então. Mas ele continuou falando, em seguida ele enfatizou em seu discurso: saio daqui com as energias renovadas pela concordância e discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Ok, ótimo, que parasse por aqui e fosse embora, com as discordâncias e concordâncias normais, num processo democrático mesmo, aqui ele tem razão. Mas vejam bem o que ele disse depois. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Aqui é um problema. Por quê? Quando ele diz nós derrotamos o bolsonarismo, né, isso aqui saiu da boca de um ministro do STF que até pouco tempo presidiu o Tribunal Superior Eleitoral quando você tinha Bolsonaro na presidência e o bolsonarismo no poder. Então não é, né, alguma coisa assim que sai da boca de qualquer um. Eu aqui nesse canal, por exemplo, quem me acompanha sabe, todo dia eu combato o bolsonarismo, eu tô aqui batendo na hipocrisia de alguns bolsonaristas, o discurso, né, que muitas vezes de ódio que parte aí, né, deles, né, como, né, vários outros youtubers, influencers, jornalistas, enfim, também de alguma forma dão a sua contribuição. Né, eu também aqui nesse caso já critiquei no meu canal várias falas de quem se diz de esquerda. Então, enfim, uma coisa sou eu aqui nesse espaço, uma coisa, né, uma pessoa comum emitir a sua opinião num evento qualquer, mas o Barroso não é criador de conteúdo, o Barroso não é um cidadão comum. Então a fala dele, sim, na minha opinião, é muito absurda. E a extrema-direita vai reclamar e com razão. Né, já estão reclamando e até falando em impeachment. Eu não sei nem se é para tanto, mas o Nicolas Ferreira, por exemplo, já postou: a oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de exercer atividade político-partidária, previsto no artigo 39 da Lei 1079/50. Se por um milagre houver justiça nesse país, a perda do cargo é inegável. Eu também tenho muitas queixas sobre a nossa justiça, mas ela existe, tanto é que Bolsonaro, Nicolas Ferreira, está inelegível, coisa que eu próprio, né, cheguei a duvidar lá atrás. Mas assim, vai ter gente, como eu já vi nas redes sociais, falando: não, William, mas o Barroso, antes de ser ministro do STF, é um cidadão, ele tem direito a votar e como eleitor a querer derrotar o bolsonarismo. Só que é o seguinte,
Ninguém obrigou o Barroso a virar ministro do STF, ele virou porque foi convidado e quis, aceitou. E quando ele aceita ser um homem público, e nesse caso o ministro da Suprema Corte do país, ele sabe que a posição que ele ocupa lhe exige alguns cuidados, alguns sacrifícios. Porque, insisto, não é um cidadão comum, que não precisa se preocupar com coisas que ele deve se preocupar. Então não é admissível que o ministro do STF, que até pouco tempo presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, fale algo nesse sentido. Porque imagina só, se o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, chega em 2030, caso o Lula perca a reeleição, algum petista perca a eleição, e o André Mendonça vai num evento e fala, derrotamos o lulismo. Como é que os petistas iriam reagir? Então não é admissível que o ministro, seja ele qual for, se posicione dessa forma. É a minha opinião, posso estar enganado e vocês têm a liberdade de comentarem aqui embaixo. O Frederico Crepe fez um tweet muito interessante sobre isso. Galera, vocês vão me desculpar, mas isso aqui não é uma postura aceitável. O ministro do STF que presidiu o Tribunal Eleitoral não pode falar que nós derrotamos o bolsonarismo. Isso só alimenta o discurso de perseguição do Bolsonaro e companhia. Pois é, isso aqui, além de tudo, vai servir para quê? Para a extrema-direita reforçar a narrativa deles do Bolsonaro perseguido. Daqui a pouco o Malafaia vai estar aí todo chiliquento fazendo um vídeo sobre isso. Eu posso estar muito errado, mas eu acompanho ele muito de perto, eu acho que ele vai fazer sim. Talvez quando vocês assistirem, o Malafaia já tenha feito. E aí? Então o Barroso, na minha opinião, pisou feio aqui, errou feio, pisou na bola e vamos ver qual vai ser a repercussão em relação a tudo isso. Eu estarei acompanhando e qualquer novidade só para vocês. Então, quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.